Gente querida, eu quero convidar você a abrir o Evangelho de Mateus e ler comigo no capítulo 12, do verso 31 ao verso 37. Mateus 12, de 31 a 37. Por isso vos declaro, disse Jesus, em face da blasfêmia dos religiosos que diziam que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás, de Belzebu. Então, em face disso, em razão disso, Jesus disse: vem esta minha declaração. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Você pode ler isso comigo em voz alta, só essa frase? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Significa dizer que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Isso é extraordinário. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. E aí Jesus prossegue. Lembrem-se, num ambiente de teólogos, escribas, fariseus, autoridades do templo, donos dos dogmas, senhores dos aplicativos das exigências humanas declaradas em nome de Deus sobre os que se submetiam a tais opressões. É nesse ambiente que Jesus diz isso. É para esse pessoal, faz de conta que aqui só tem teólogo, escriba, fariseu, autoridade do templo, inquirindo a Jesus, e Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de uma pessoa, e eles se levantaram e disseram: não é Deus, não. Ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, do maioral dos demônios. Isso é conluio com as trevas, é magia negra. E não estavam dizendo isto porque pensassem que assim fosse. Não havia um pingo de sinceridade na declaração. Era apenas anti-marketing, era contra-informação, era tentativa de sabotamento deliberado do que estava sendo construído como fé no coração dos outros, fé que convergia para uma pessoa sobre a qual eles não tinham controle, domínio, ascendência. Portanto, não interessava nem um pouco a eles que o eixo do poder fosse desviado deles ou da instituição que eles representavam, e no coração do povo se plantasse e se fixasse em observação desejosa de obediência à pessoa de Jesus. Isso não podia acontecer. Então, o que a gente vai dizer? Tudo o que eles já vinham dizendo. Isso é um samaritano doido, ninguém conhece a origem desse cara, isso é um suicida maluco, é um prostituto, é amigo de publicanos, de pecadores, é um glutão, é um ente dionísico, orgiástico. Eles vinham inventando tudo o que eles queriam acerca de Jesus. É herege, tudo. Só que nesse dia Jesus acaba de expulsar um demônio, o homem se recupera, fica curado. E eles disseram: é magia negra. E isto, como eu disse, não em razão de ignorância,
mas com lucidez, sabendo que não era, sabendo que ali estava Deus, sabendo que ali havia manifestação do reino de Deus, sabendo que o que ali existia era a pureza das purezas, só que livre, incontrolável, ingovernável, inadministrável, não suscetível à opinião de ninguém, solto como vento, indo aonde queria, vindo de onde bem desejasse, sob os auspícios de ninguém, portanto, insuportável para eles terem que lidar com uma manifestação divina que não se referencia pelo templo, nem pela teologia vigente, nem pelos estudos acadêmicos, nem pelas liturgias religiosas, nem pelas importâncias políticas dos representantes religiosos, por nada. Então, se o deixarmos, era o pensamento deles, é óbvio que todos vão ver a genuinidade absoluta disso. Então iniciam todos os trabalhos, eles contratam malandros para falarem coisas, inventam histórias, exploram pessoas a eles endividadas, no sentido de que cumpram papéis antagônicos a Jesus, só para criar celeumas. A leitura dos evangelhos vai mostrando todos esses ardis. Mas agora, nesse momento aqui, eles chegaram numa hora que Jesus disse, aí vocês passaram a linha do normal, do aceitável. Porque todo pecado, seja ele fruto de deliberação, seja ele resultado da ignorância, ou da cultura na qual se foi criado, ou de subtezas que de nós brotem e que sejam malignas e realizem o que nós mesmos logo depois arrepender-nos-emos e lamentaremos de que de nós tenha brotado aos galopes tal insensatez. Seja o que for, pecado é normal dentro da natureza caída da humanidade. É normal não no sentido de transformar a transgressão em projeto de vida, mas o que é normal é o homem relativo, mesmo na sua consciência, no seu esforço de caminhar sempre com a melhor percepção e com os melhores aferimentos que a sua consciência possua, ainda assim ele é passível. Todos nós somos passíveis de tropeços, erros, equívocos, interpretações erradas, opiniões equivocadas, tanta coisa, o que nós todos sabemos. Mas ainda recai dentro de um limite. Se a pessoa não é cínica, não é deliberadamente planejadora da maldade para praticá-la com as intenções da perversidade, se não existe uma deliberação tão fomentada no coração, Jesus está dizendo, cai no âmbito do que seja considerado normal em relação à relatividade humana. Por isso, todo pecado e blasfêmia proferidos pelos homens são perdoados. Porque ai de nós se não fossem, todos eles já estão perdoados. Aí ele diz, exceto o pecado que vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Vocês olham para mim, vocês sabem quem eu sou, e com isso ele não dizia, vocês sabem que eu sou Deus.
Não, isso aí já é evolução da percepção de quem ele fosse. Não havia praticamente ninguém entre os imediatos de Jesus com essa elaboração definida na mente. Ninguém. E nem ele cobrou de ninguém esse tipo de elaboração. Ele só esperava, era com a luz que o cara teve, conforme tinha entendido, que chegasse com todo o coração. Então ele diz, olha, eu sei que vocês me veem, no mínimo, como um profeta do Eterno. Eu sei que vocês me veem, no mínimo, em equivalência com João Batista, só que um passo além, anunciando o reino de Deus. Eu sei que vocês sabem que o que vaza de mim é graça de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Eu sei que vocês sabem que as minhas intenções não são intenções de nenhuma natureza, a não ser da proclamação dessa boa nova. Eu sou o grande otário enviado ao mundo apenas para amar. E vocês já sentiram isso. O que vocês não suportam é que o eixo das afeições mudou. O eixo das obediências voltou-se para mim. O eixo das admirações se posicionou em relação a mim. E vocês se viram marginalizados em relação a essa mudança. E é por isso que, não importando quem vocês saibam que eu sou, eu serei, na boca de vocês, apenas o que vocês acharem conveniente, como detratamento de quem eu seja, aos sentidos do demais. Ele disse, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É lúcida e conscientemente atribuir ao diabo o que a gente sabe com certeza que é Deus que está fazendo. Lúcida, fria e deliberadamente. Só para liquidar o que quer que seja, com ódio da obra de Deus, que não é como eu quero que ela seja, com ódio de ações de Deus que não combinam com o que eu ensinei a vida inteira, com ódio de que Deus exerça a sua liberdade de maneira tão antagônica ao fluxo da nossa ortodoxia pré-definida pelo nosso concílio. Vocês vejam como o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa que demanda muita educação teológica, né? Muita religiosidade, muita presunção de saber, muita arrogância dogmática, muitas convicções luciferianas acerca do fato de que Deus já está pré-definido dentro do escopo dos raciocínios que nós admitimos, acolhemos e determinamos. Aí Deus, fora disso, ainda que a pessoa reconheça que é Deus, ele simplesmente diz, é, mas não poderia ser, portanto não será, porque é para além do meu interesse. E aí, contra Deus, como um diabo, o indivíduo diz que o que se faz em nome de Deus é obra do inferno. Aí o cara se põe deliberadamente fora da graça de Deus, porque alguém que chega e diz, eu sei que Deus está agindo ali, mas não é como eu gosto de vê-lo agir, e por isso digo, aquilo ali não é Deus agindo, é o diabo agindo. Ao fazer assim, eu me alienei definitivamente. Eu disse que Deus é o diabo, portanto, aonde eu estou, passou a ser o meu lado. E se Deus está lá e eu digo que lá é diabo, onde é que diabo está? Não
tem nada complicado sobre blasfêmia com o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é uma deliberação lúcida e consciente que dá em muito pouca gente, e na maioria das vezes, quando dá, é gente cheia de teologia, de religião, e de dogmas e de convicções pseudo-sublimes. Isto dito, e não é nem de longe o que eu vim falar hoje aqui, é apenas para a gente guardar essa instruçãozinha no coração, que salva a gente de um bocado de doença mental, nervosismo e de esquizofrenias, outras. Prossigamos a leitura. Jesus então lhes diz, da seguinte maneira: esse que assim proceder, falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no outro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto é bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, idiotada, inconsequente, perversinha, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras, porque com a tua boca, se tu confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração tu credes que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás justificado com a tua boca e com as tuas palavras. E também pela tua boca e pelas tuas palavras, tu serás condenado. Vocês vejam que isso começa com essa gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí evolui, e ele diz, logo em seguida, no verso 33, algo que sempre me chamou a atenção, desde há muitos anos atrás, quando a expressão que ele usa é a seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, mostrando-nos que existe uma certa artesanalidade, coparticipação, responsabilidade intrínseca do homem no produto do seu fruto apresentado na vida. Você se faz na árvore que você quer ser. Fazei a árvore boa e o seu fruto será bom. Fazei a árvore má e o seu fruto será mau. É estranho, mas até nisto o Evangelho nos torna coparticipantes e corresponsáveis completamente e totalmente responsáveis ao final acerca de que tipo de produção da nossa vida brota. Ou seja, existe qualquer que pudesse ser, na época de Jesus não era o caso, mas hoje, qualquer que possa ser, a mitificação e o culto da natureza intrínseca, do DNA kármico, da natureza do ser que foi predesignado para produzir maldades, predesignado para produzir bondades. Você vai ter que apelar para quem você quiser, mas para Jesus não dá. Porque ele vem com esse realismo e diz: todo mundo é responsável por quem é, pensa, diz, fala e age. Vem ele e diz: tão responsáveis
que pelas tuas palavras, que são as tuas produções, são os teus pensamentos, são as tuas cogitações, são as tuas elaborações, são os teus mundos, as tuas construções, são as tuas palavras, é o teu universo onde tu és Deus. É no ambiente das tuas palavras e dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, dos teus desejos, aí aonde eu te constituí, Deus, diz Deus, não te tornes um diabo. Porque é por essa produção que você se cria. Você se cria. Fazei a árvore boa e o seu fruto será bom. Fazei a árvore má e o seu fruto será mau. Ou seja, a árvore pré-existe ao fruto que, em relação a ela, aparecerá. E quem é profundo e totalmente responsável pela natureza que nessa árvore se desenvolverá, sou eu, você. E a matrix desse desenvolvimento é o meu pensamento, aqui chamado por Jesus de palavras. Palavras são as exteriorizações do pensar. Palavra já é o pensamento que ganhou código de compreensão exterior. É a representação do que me habita e de quem eu sou. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto. E o que eu penso e eu sinto, toda vez que eu exteriorizo como palavra, expressando quem eu sou e quem eu sinto, a palavra gera uma concreção, a palavra gera uma criação, ela faz algo, ela realiza algo. Não só fora de mim, mas ela faz isso acontecer em mim. Ela faz a natureza daquela consistência, daquele conteúdo, a natureza daquele caráter sentido, pensado e declarado, ganhar concreção, 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 caráter, definição, estabelecimento daquilo em mim. A gente é tão idiota que a gente fica pensando que o que nos altera assim é o comportamento. É o que você vai fazendo. E não é. Vocês vejam que no Evangelho tinha um monte de gente fazendo coisa errada, publicanos, pecadores, meretrizes, essa moçada inteira. Mas com um coração que não era mau. Por outro lado, os que são acusados de maldade, denunciados a sua maldade por Jesus nos evangelhos, não são essas pessoas que tinham comportamento errado, são justamente as que não tinham comportamento errado, mas tinham todos os pensamentos, sentimentos e palavras tomadas pelos juízos da morte, e ainda que tudo girasse em torno de conveniência, porque no final, até quando levaram-no para a cruz, está dito, por inveja o mataram. Então, o que você e eu fazemos é super importante. Mas saiba, tem gente boa fazendo coisa errada por burrice, ignorância, alienação e estupidez. E de todo pecado e blasfêmia proferido pelos homens, há perdão. Ninguém tem que viver nisso, porque é idiotice viver num caminho autodestrutivo. Todavia, saibam, há uma quantidade imensa de pessoas que não têm comportamentos marginais,
mas têm sentimentos de blasfêmia irredimível. E vão se tornando, pelo pensamento, pessoas más, ainda que não tenham comportamentos sociais malignos, elas se tornam más, embora vestidas de bom comportamento. Vem Jesus e prossegue só um pouquinho mais e nos diz o seguinte: que o homem bom tira do tesouro bom do seu coração coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. O que ele está dizendo? Ele usa a imagem da árvore e diz: olha a natureza. Você faz a sua natureza ficar o que a sua natureza se torna. Você pode ser coparticipante da produção e na inclinação bondosa da sua natureza ou na perversão da sua natureza, pelo que você guarda, pensa e acumula, pelo processo que você chama de abstrato e até de não comportamentalizado, porque está apenas dentro de você, mas é aquele que é o moldador do seu caráter, ainda que você se vista de moço rico. Você será, cumprindo todas as exterioridades da lei, ainda assim um indivíduo malzinho na sua determinação. A segunda imagem que ele usa é a do tesouro, do baú guardado. Aí ele diz: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, e o homem mau tira do mau tesouro do seu coração coisas más. E tudo isso vinculado ao processo mental, ao que eu penso, a minha produção subjetiva, ao alimentar dos meus sentimentos. Você para ver quais são os seus processos mentais, de dia e de noite, o que você mais pensa? Você ouve seus pensamentos? Você para e ausculta seus sentimentos? Ou você está tão entupido que você pensa sem ouvir o que pensa, sente sem discernir o que sente, como 90 e tanto % dos humanos no planeta Terra. Passa o dia pensando, sem ouvir o que pensa, sem julgar o que pensa, passa o dia sentindo, sem nem saber o que sente, nem por que sente, apenas pregam os sentimentos aonde vai chegando, mas não tem nem relação de causa e efeito entre o que eu estou sentindo e aonde eu aplico o meu sentir. Porque a alienação é total. A estupidez é horrível. No entanto, ninguém faz isso impunemente. Olha aqui para mim. Esse é o teu depósito, meu querido, minha querida. Teu depósito. Nossos pensamentos se arquivam, os nossos pensamentos nos habitam de maneira cumulativa. Não existe o pensamento que você pensou e não repudiou, e que não tenha se tornado um pensamento residualmente acumulado dentro de você. O pensamento que não se torna cumulativo em mim é o que eu identifico, avalio e o tiro de mim, lucidamente dizendo: não há lugar para essa reflexão em mim. Do contrário, basta que eu silencie, ele se torna um valor acumulado. É um depósito que eu tenho dentro de mim. Que Jesus disse, pode ser um bom tesouro, ou pode ser um mau depósito. Depende de quem é o homem
de quem é o homem bom ou o homem mau. O homem bom tira do seu depósito coisas boas, porque ficou acumulado no seu depósito o que de bom ele deixou acumular pela lucidez da acumulação, dizendo: assim eu quero pensar, assim eu quero interpretar, assim eu quero ser, assim eu quero discernir, assim é meu caráter segundo Deus. Mas o homem mau, ele vai acumulando suas irreflexões refletidas, seus pensamentos não julgados, seus sentimentos fermentados, suas raivas e ressentimentos adulados como direitos adquiridos em razão de que o outro teria sido pior do que eu na vida, portanto, se o outro é pior do que eu sou melhor do que o outro. Então, eu tenho mais virtude do que ele, eu sou melhor do que o Maluf, graças a Deus. Jamais roubarei tanto quanto ele, portanto, respeitem a mim, viu? Porque sou mais honesto que o Maluf. Tudo gente má, pensamento perverso. O imposto de renda não vai te pegar. Você paga os impostos, você para no sinal, o Detran não tem nem muito faturamento com você acerca de pardal, porque você não viola. Mas só Deus sabe o que você pensa enquanto se comporta. O que você pensa enquanto não adultera, o que você pensa enquanto não rouba, o que você pensa enquanto não mata, o que você fala, dizendo é melhor falar do que matar, é melhor anarquizar com ele do que ir lá e dar um soco na cara. Aí você vai fazendo, para continuar um cidadão bom, se tornando um ente humano mau. Comportadamente, de maneira impolutamente mal, feio, blasfemo. Eu só vim dizer isso. Cada um faça o que quiser com a verdade de Jesus. O diagnóstico está dado. O que ele diz é: fazei. Façam vocês tornarem-se pessoas boas ou mais. Façam vocês a árvore do ser de vocês deliberar pelo fruto da bondade, ao invés de deixarem o fluxo da natureza perversificada de vocês assumir tudo. Decidam. Vocês se tornam quem vocês querem ser no temor do Senhor. Persuadidos pelo temor de Deus, não com justiça própria, não na base do peito, com o coração quebrantado, mas persuadido pelo temor de Deus, eu me quebranto. Não me torno árvore finalizada desse fruto pleno e completado, mas vou me tornando, vou me fazendo, vou me tornando cooperador com Deus. Aonde Deus quer a minha cooperação é no sentido da graça dele na minha vida. A gente fica sempre pensando que cooperar com Deus é mudar para a China e pregar lá. Você quer ser cooperador com Deus? Dá uma mãozinha, cara. Se transforme. Uma mãozinha, bicho. Cala a boca, pelo menos. Para de pensar estupidez.
Fica com vergonha da produção fétida do teu raciocínio. Ajuda a Deus. Quer ajudar a Deus? Não se meta na vida de ninguém, se meta na sua. Anteontem à noite eu estava com a Adriana ali e a Helena, nossa netinha que estava aqui com a gente, viajou ainda agora. E nós saímos juntos para jantarmos e fomos aqui numa quadra dessa norte, ali numa pastelaria Viçosa, que tem lá um pastel gostoso, caldo de cana, esses negócios. Aí vamos lá, vamos. Aí a gente chegou lá, eu não estava acertando onde era, eu só fui levado lá, eu e a Adriana quase sempre somos levados nos lugares, né? Então não tinha assim uma ideia, mas não, eu sabia, tinha que virar para a direita, lá no fim, ali tem uma complicação naquela quadra lá, 409, tem uma guinada para um lado, e você perder, vai adiante, tem que voltar, enfim. Aí eu parei lá num Vale Parque, num negócio desse, aí o cara não tinha informação, falou, aquele homem ali que está vendendo um filé mignon, aquele filézinho de gato ali na esquina, deve saber que ele é daqui do pedaço. Aí eu cheguei lá, está ele com um avental e mais uns 3 ou 4 amigos assim em volta. Eu falei, ei, gente boa, você sabe, porventura, onde é o lugar assim, assim, assim? Aí ele falou, sei, mas não sei muito bem não, mas aquele ali sabe tudo. Aí tinha lá um outro rapaz sentado, moreno, assim, uns 40 anos. Aí eu falei, você, meu irmãozão, pode me ajudar a chegar lá? Aí ele falou, eu posso. Aí foi olhando assim, me olhou, falou, reverendo Caio Fábio? Aí eu falei, meu irmão, tudo bom? Eu estou querendo comer um pastel com a minha mulher e minha neta. Vou lhe botar lá no pastel, mas antes, não perco nada, viu? YouTube, vem ver TV, não sei o quê, estou em todas. Aí chegou um outro cara, falou, estou reconhecendo a voz. Aí um outro que vinha atravessando a rua, é o senhor de Mirassol. Aí daqui a pouco tinham lá 3, 4 fotografias. Pai, chega a gente e tal. E o moço da barraca, o do filé mignon, de avental, foi ficando assim meio de fora da história, daquela confraria. E eu preocupado com a Adriana e a Helena, digo, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui, eu só queria saber a direção e correr, né? Aí estão lá me segurando. Aí esse primeiro, que disse, reverendo Caio Fábio, virou e falou assim para mim, não perco nada dele, hein? E sou ateu, hein? E sou ateu, hein? Porque, pelo amor de Deus, aqui dá gosto. Dá gosto ouvir esse homem. Qualquer bom ateu, depois que ouve, fica assim, satisfeito. Dá uma paz danada. É uma coisa maravilhosa, não perco. Recomendo para todo mundo, reverendo. Que coisa boa. Aí o cara do aventalzinho chega assim. Aí virou, antes disso, ele virou e falou assim para mim, mas eu não sei se o senhor vai ficar triste de eu estar falando isso. Eu falei, não, você está me matando de alegria. Aí ele falou, por quê? Porque eu não creio em Deus? Eu falei, não, cara, é porque Deus crê em ti. Aí ele ficou assim me olhando, eu falei, você não sabia que Deus crê em ti? Se Deus não cresce em ti, você não estava aqui. Então, se você crê em Deus ou não crê em Deus, você e nada é a mesma coisa. Agora, Deus crê em ti. Essa que é coisa boa. Aí já me abraçou, assim, por isso que eu gosto dele. Não sei o que e tal. Aí vem o homem do aventalzinho, entra na parada e diz assim, eu sou batista. Eu falei, ai Jesus, tem misericórdia. Vai acabar com o que está acontecendo aqui. Esses 3 minutos de glória de Deus aqui, o cara vem acabar isso. Eu sou batista. Reverendo, temos que orar por eles. Eu falei, meu amigo, devagar para não atrapalhar o que Deus está fazendo, tá bom? Ora devagar, assim, ora pequenininho e caladinho para não atrapalhar o que Deus está fazendo. Deus abençoe você, e beijei o ateu e os outros e fui embora. Porque, cara, eu vou te dizer, palavras frívolas, palavras de uma vaidade moral, de um cara que quer ser superior aos outros, que deve encher o saco de todo mundo ali. O ateu é o desgraçado do pedaço. Aí chego lá eu, que sou uma simbolização na cabeça dele,
E o ateu é que tem uma identificação comigo, e eu com o ateu que eu jamais teria com ele. Aí ele quer ter uma afirmação para ele não se sentir deixado de lado do ambiente, ele dá uma de superior. Reverendo, temos que orar por ele, está todo mundo perdido aí, né? Aí o cara se coloca numa posição desgraçada de juízo percepcional. Perdoado ele está. Mas o tesouro dele vai ficar cada vez mais feio se ele continuar interpretando a vida assim. A gente fica feio interpretando a vida assim. Julga um, julga outro, acusa um, acusa outro, fala mal, prossegue falando, gosta de falar, adora falar. Tome conta, quais são as novidades? Aí vai crescendo isso. E você acha que é só uma falação. Não, querido. É uma acumulação de maldade. Vai alterando você, vai mudando você. Não vai necessariamente alterar o seu comportamento social, mas vai alterar a sua natureza. Vai fazer você ser árvore ruim. Vai fazer você ser depósito de maldade. O diagnóstico do Evangelho é esse. A decisão de Jesus é: faça você a si mesmo, fazei a árvore, decida pela natureza que você quer ter. Hoje. E seja cooperador de Deus no fazimento dessa construção de consciência, de caráter, de natureza e de tesouro. Escolha o tesouro que você quer carregar. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, aqui está o Evangelho, a Tua palavra, Jesus. Não tenho a menor dúvida que é a Tua palavra, de que nós ouvimos o Espírito de Cristo, o ensino do Evangelho, a verdade acerca da qual não há retoques a fazer, é óbvia como a luz. É óbvia como a luz, é clara. Por favor, ajuda-nos a nos tornarmos cooperadores de Deus como filhos amados, cooperando com o Espírito Santo no nosso coração, nos tornando solidários com a verdade de Deus em nós, para que ela gere acumulações de vida, tesouros do bem. Salva os nossos pensamentos, ajuda-nos a ouvirmos o que pensamos, o que falamos, o que cogitamos, a discernirmos o que sentimos, porque nós somos isso, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente alimenta pensando e sentindo, é o que nós nos tornamos. Por favor, permite que a simplicidade desse diagnóstico não seja rejeitado por ninguém aqui, mas seja acolhido, e que em cada um de nós haja aquela vontade de nos fazermos sócios da natureza divina pela nossa rendição lúcida, deliberada e consciente ao Evangelho, pela fé, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Gente boa, hoje nós temos a ceia do Senhor. E o Senhor Jesus foi quem disse aos seus discípulos: todas as vezes que vocês comerem do pão ou beberem deste cálice, façam isto
em memória de mim, porque assim fazendo vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha, o que completa Paulo. Pois bem, hoje nós falamos aqui do bom tesouro, do mau tesouro, de como nosso pensamento, nossas palavras, nossos sentimentos são a matéria-prima que a gente oferece para essa construção. Agora, quando nós estamos distribuindo o pão e o cálice com cada pessoa que está aqui hoje, eu quero pedir a você que tome, receba, espere para que tomemos juntos e, enquanto isso, reflita. Qual o pão que você vai comer? Se esse pão fosse uma síntese dos seus sentimentos e das suas palavras, eu lhe pergunto, você estaria comendo saúde ou estaria comendo veneno? Só me responda isso. Se esse pãozinho que está aí na sua mão, esse aqui, pelo amor de Deus, esse aqui tá do bom, viu? Tá pro Bruce Lee treinar nele ali. Ó, tem que ter um bom dente também para encarar. Mas eu adoro. Durinho assim é como eu gosto. Só me responda. Esse pão aqui, ó, que a gente vai comer. Se o que está dentro de mim, como pensamento, palavras, sentimento, emoção, se transferisse para cá agora, o que está dentro de ti, odeia alguém? Tem raiva? Vontade de dar um pau em alguém? Juntar o cara, acertar feio? Pede a Deus que a justiça dele recaia sobre alguém? Você faz essa oração, Senhor, eu não, mas que a tua mão chegue lá, hein? Você sente? Me fale da nobreza dos seus sentimentos, da pureza dos seus pensamentos, das suas motivações, ou nem tanto. Só me responda. Se tudo isso que está dentro de você virasse o pão que você vai comer, se a transubstanciação fosse essa, fosse sair o conteúdo total da sua alma transferido para o pão, me responda com honestidade, você comeria o pão que é você? Você comeria você? Você faria bem a você ou você é veneno puro? Estou nem falando para os outros, estou falando de você para você. Você se comeria? É a mesma pergunta que você tem que fazer. Você se casaria com você? Você se casaria com você? Ei, você acha que é uma boa? É legal? Gente, honestidade, esse pão sou eu. Esse cara sou eu. Eu como a mim mesmo. Por isso é que Paulo diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Porque toda vez que eu como desse pão e bebo desse vinho, eu não estou comendo da virtude externa de Cristo, que não existe para se transformar em pão nem em vinho. Só se a gente crê em magia. Nós não cremos. Então, o pão que eu como sou eu. O vinho que eu bebo sou eu. Cristo em mim é meu alimento. Agora, eu cheio de mim sou o meu veneno. Nada disso tem a ver com Deus. É a gente que se faz bem, a gente se faz mal.
Deus ensina a verdade. A gente pratica ou não pratica. Quando a gente pratica a verdade, ela em si realiza o bem de Deus em nós. Quando a gente luta contra a verdade, ela em si realiza o mal, que é óbvio que um estado de contradição produz em qualquer um. Você quer tomar? Você quer que a raiva passe? Você quer que a raiva passe? Hã? Quer não? Eu sei que está doendo. Fica aí que eu vou tomar contigo. Olha, minha filhinha, deixa eu te falar uma coisa. Pega um pequeno aqui. Obrigado. Qualquer serzinho humano que tenha a sincera honestidade de segurar um pão com esse significado espiritual e pessoal numa mão e um cálice na outra, e diz o que você disse, tem que tomar. Tem que tomar. Vamos tomar juntos. Pedindo ao Senhor que tire isso de você, porque você quer ficar livre disso e você vai. Pois é, minha filha, você teve sorte, sabe por quê? Olha só, você foi traída pelo seu namorado. Hoje você está aqui recebendo uma palavra sobre o fato de que ainda que o teu namorado, teu pai, tua mãe e todo mundo te traiam, o Senhor te acolheu, te acolhe, não te trai, não te deixa. Em nome de Jesus. Imagina, eu também já fui caluniado, sou todo dia, viu? Um bocado. Mas a gente não fica como eles querem que a gente fique. A gente tem o poder de se fazer melhor. Em nome de Jesus. Como é seu nome? Cidinha, Cida. Vamos tomar comigo e com todos nós? Tá bom? E você vai tomar no seu coração dizendo: Jesus, tu sabes como eu estou. Eu não tenho nem força. Mas eu peço que tu, na tua misericórdia, tires de dentro de mim o que eu não quero que fique em mim. Sara no meu coração essa mágoa, essa dor, essa tristeza dessa horrível traição. Está na tua presença. Eu choro essas lágrimas como alívio, consolo e derramo tudo aqui diante de ti, porque tu és bom. E eu vou comer bondade, misericórdia, perdão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, comamos todos nós junto com a Cida. E você, coma conosco agora, filha. Bebamos todos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, tira todo o peso da alma dela agora, misteriosa e milagrosamente. Traz o teu alívio, teu descanso e a paz que excede a todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filha. Tá, por favor. Meus queridos, vamos dar as mãos e vamos encerrar juntos. Queridos, vem cá, querido.
Obrigado, Pai, pela vida do Adailton, do Chico e de todos os outros que aqui nos ajudam, o Tom, todos os que sobem aqui, pregam a palavra, os que colaboram de muitos outros modos, os que socorrem em tantas outras frentes, os que praticam generosidade com fidelidade, com regularidade. Abençoa todos, abençoa os que gostariam de se dar mais e ainda não o fizeram, mas o farão. Obrigado por aqueles que gostariam de contribuir mais e não puderam, mas ainda poderão. Obrigado porque todas as coisas cooperam e cooperarão para a gente se tornar pessoas mais parecidas com o teu amor. Obrigado pelo tesouro que pode se tornar bom se a gente se tornar gente boa. Salva-nos de alimentarmos a maldade em nós, que só nos devolverá e nos trará para a vida o que de mais horrendo de nós possa proceder. Permite que a tua palavra tenha sido entendida e que o Evangelho vença a maldade em nós, em mim, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor.